pessoal, bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula de número 21. Nessa aula aqui eu vou resolver dois exercícios com vocês, tá? E vou também tirar algumas dúvidas que foram me mandadas por e-mail, tá bom? Então acompanhe aqui. E antes de começarmos a resolver os exercícios e tirar as dúvidas, eu vou explicar um pouquinho mais aqui dessas definições aqui de integral sobre campos vetoriais, né? Integral de campos vetoriais sobre uma certa região, sobre uma curva. Isso daqui está no material da aula passada, da aula 20, tá? Tá lá no finalzinho, eu coloquei lá a explicação, mas aqui eu vou explicar um pouquinho mais detalhado e daí eu vou resolver com vocês dois exemplos. Então nós vimos aqui na aula passada que uma integral sobre uma curva, né, sobre uma linha aqui, uma integral de linha de um campo vetorial f, certo? Produto escalar com um vetor normal m, né, sobre toda essa curva C aqui, é chamado de fluxo de f através da curva C, ou seja, fluxo do campo vetorial f através dessa curva C, através dessa linha, e esse fluxo é calculado dessa forma aqui. Até na aula passada nós vimos a integral de escoamento ou circulação, que aqui era o vetor tangente, certo? Agora apareceu esse n aqui, que é um vetor normal. Vamos definir o que é esse vetor normal primeiro. Aqui, só para vocês visualizarem um pouco melhor. Peguei duas figuras aqui, em 3 dimensões, tá? Mas nós vamos voltar para nossas integrais em duas apenas, por enquanto. Então, olha só, veja aqui, que eu tenho uma superfície, uma curva qualquer aqui, bem simplesinha. Então, olha só, a cada ponto dessa superfície aqui, que está bem no meio, eu tenho um vetor normal, certo? O que é um vetor normal? É um vetor que aponta para fora dessa superfície aqui. Aqui tem um vetor que aponta para cima e um outro aqui apontando para baixo, porque a superfície ela é aberta, certo? Então esse vetor aqui ele aponta para fora, nessa direção aqui, e esse outro aqui também aponta para fora, só que na direção oposta, certo? Então um vetor normal, por definição, é um vetor que nesse ponto aqui específico, ele vai formar aqui, olha só, um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Isso que é um vetor normal. Para qualquer ponto que eu pegue dessa superfície aqui, o vetor normal ele sempre vai estar apontando para fora da superfície, formando um ângulo de 90 graus naquele ponto ali com a superfície. Olha só aqui tem mais vetores. Então aqui eu tenho uma superfície agora fechada, né, um volume no espaço. Olha só, eu pego nesse ponto aqui, eu tenho um vetorzinho normal n aqui. Vamos numerar esses vetores aqui. Olha só, tem os vetores normais aqui, ó. Marquei o vetor N1, vetor N2, vetor N3, certo? Então, o vetor normal que vai fazer exatamente isso daqui, olha só. Ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Aqui, ó. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus em relação à superfície, né? Ou a região que nós estamos trabalhando, certo? Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Então, a cada ponto dessa superfície aqui, eu tenho um vetor normal diferente, tá certo? E agora a nossa pergunta é como que nós vamos calcular esse vetor normal. Então, vamos fazer mais uma figura aqui para esclarecer agora no plano R2. Então aqui, ó, peguei uma curva no R2 aqui agora, tá? Uma curva bem simples aqui, uma curva qualquer aqui, vamos chamar essa curva aqui uma curva R de T, certo? Então nós já conhecemos, né? Trabalhamos então uma curva qualquer aqui no espaço, parametrizada para um parâmetro T, e eu vou pegar um ponto sobre essa curva aqui, tá? Vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó. Vou pegar aqui esse ponto aqui, por exemplo, sobre a curva aqui. Vou pegar um outro ponto aqui. Vamos pegar uns 3 pontos aqui, ó. Vou pegar esse outro ponto aqui, tá? Tenho 3 pontos aqui. Então marquei esses 3 pontos aqui para nós entendermos aqui. Então nós vimos
que para cada ponta aqui a curva eu tenho um vetor tangente, certo? Vou marcar aqui, ó, para cada um desses pontos aqui o vetor tangente correspondente. Então tá aqui, nós vimos que eu tenho aqui esses vetores tangentes, certo? A cada ponto aqui, à medida que eu vou deslocando sobre a curva, eu tenho um vetor tangente correspondente. Nós vimos também que a integral do campo vetorial pelo produto escalar do vetor tangente aqui vai me dar a circulação, correto? Ou o escoamento, né? Nesse caso aqui, como a curva é aberta, eu tenho um escoamento sobre essa curva aqui. Então esses vetores aqui vão dar para uma curva aberta, no caso vai dar a circulação, correto? Então aquela integral de linha do campo vetorial F com o produto escalar dos vetores tangentes ao longo da curva vai dar nesse caso aqui a circulação ou escoamento ao longo dessa curva aqui, certo? Mas para cada ponto que nós temos aqui esse vetor tangente, nós podemos definir um outro vetor também importante, que é o vetor normal, certo? O vetor normal, como nós já vimos, ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície no ponto, tá certo? Então vamos ver aqui, vou desenhar os vetores aqui normal a cada ponto. Então tá aqui, nós temos os vetores normal, olha só, o vetor normal N1, então ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície e também forma aqui um ângulo de 90 graus com o vetor tangente, certo? Isso é uma característica importante desse vetor normal aqui. Ele vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície e com o vetor tangente, aquele ponto ali, olha só. Então tá aqui os vetores normais, tá? A cada ponto. Então, olha só, se eu tenho um campo vetorial que passa por essa superfície aqui, vamos desenhar aqui esse campo vetorial. Então nós temos esse campo vetorial aqui, definido por essas linhas aqui que eu marquei, certo? Então, se eu multiplico o campo vetorial pelo vetor tangente, eu vou ter a circulação ou escoamento ao longo dessa linha, certo? Mas uma informação extremamente importante, vamos pensar agora aqui, só para ficar fácil visualizar, é o escoamento de um fluido. Tá? E essa daqui é uma superfície que o fluido está passando. Então, se eu quiser saber exatamente quanto desse fluido que está passando aqui por unidade de tempo, nessa região aqui dessa curva, certo? Eu vou pegar o vetor normal. Então, o produto escalar do campo vetorial pelo vetor normal aqui, olha só, por esses vetores em normal, vai me dizer qual que é o fluxo do campo vetorial que está passando através da superfície agora, tá? Então, o vetor tangente, né, a integral tangencial aqui vai dar o escoamento que está passando, acompanhando, né? Vamos imaginar aqui, acompanhando esse vetor aqui, essa linha, e a integral na direção normal vai dar o fluxo, o quanto que está atravessando essa linha aqui, quanto que vai estar atravessando aqui na direção normal, correto? Por isso que a integral na direção normal é chamada de fluxo, tá? Ela vai dizer quanto que está atravessando naquela região, naquela determinada curva ali num intervalo de A até B, certo? Então nós temos essas duas interpretações aí. O vetor tangente vai dar o escoamento sobre essa curva, ou no caso, se for uma curva fechada, vai dar a circulação em torno dessa curva, e o vetor normal vai dar o fluxo que está atravessando, ele vai dizer quanto desse campo vetorial que está atravessando essa curva nesse determinado intervalo, beleza? Então a nossa pergunta agora é como calcular esse vetor normal, né, a um ponto dessa superfície. Notem aqui então que novamente eu vou pegar aqui esses dois vetores aqui, o T3 e o N3, tá certo? Então nós sabemos que esses dois vetores aqui formam um ângulo de 90 graus entre si, correto? Então eles são ortogonais entre si. Tá aqui, olha só. Então lá da álgebra nós sabemos que se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores aqui, tá? Do vetor T3 com o vetor N3, sabendo que eles são
ortogonais entre si, o resultado do produto vetorial de dois vetores ortogonais é um terceiro vetor também ortogonal a eles. Então esse terceiro vetor ele vai formar um ângulo de 90 graus entre esse novo vetor T3 e também entre esse novo vetor N3, correto? Então, olha só, como eu estou no plano aqui, a única possibilidade disso acontecer, de formar um vetor, um terceiro vetor, que seja ortogonal a T3 e ao mesmo tempo ortogonal a N3, é um vetor apontando para cima aqui, na terceira dimensão, correto? É a única possibilidade que isso aconteça. Então, vamos ver uma figura aqui, que está lá no livro, também está lá no material de apoio, que exemplifica melhor. Então, está aqui, olha só. Nós temos uma região no plano, ó, no plano XY, tá aqui, tá, ó, o plano XY, tá certo? E eu tenho uma figura aqui, olha só, eu tenho uma região aqui no plano, tá? Essa curva C aqui, no nosso exemplo é uma curva fechada. Então, olha só, se eu fizer aqui, pegar esse vetor, vamos pegar essa daqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, então eu tenho esse vetor T aqui. Correto? Está aqui, ó, apontando para cá. Ele é tangente à superfície, tá bom? E eu tenho esse vetor azul aqui, olha só, como nós podemos ver ele aqui, ele é normal à superfície, tá? Ele está formando aqui um ângulo de 90 graus aqui, vamos marcar esse ângulo aqui. Então tá aqui, ó, entre o vetor T e esse vetor N aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus, correto? Então, olha só, se eu fizer o produto escalar desse vetorzinho aqui com esse vetorzinho aqui, o resultado é um vetor também formando um ângulo de 90 graus entre esses dois aqui simultaneamente. E a única possibilidade é esse vetor aqui, olha só, perpendicular ao plano. Como ele é perpendicular ao plano e esse vetor normal e esse vetor tangente estão no plano, obviamente ele vai ser ortogonal a esses dois vetores, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus aqui. Vamos fazer esse destaque aqui. Então temos aqui, olha só. Então esse vetor aqui apontando para cima, ele forma 90 graus com esse vetor normal aqui, e esse vetor apontando aqui para cima também forma 90 graus aqui, correto? Então está definido aqui, certo? Mas olha só, esse vetor aqui, lembra que nós queremos calcular esse vetor normal aqui, que é o que nós não temos, certo? Então eu tenho esse vetor tangente aqui, e eu sei que se eu fizer o produto vetorial desse vetor tangente com esse vetor normal aqui, vai dar esse terceiro vetor, correto? Que é ortogonal aos dois simultaneamente, tá? Só que esse vetor aqui, olha que interessante, ele não está apontando aqui exatamente na direção do eixo Z, e é perpendicular ao plano. Então, eu posso dizer que esse vetor aqui é o próprio vetorzinho K, correto? O que é o vetor K? 0 para x, 0 para y e 1 na direção Z. Eu tenho esse vetorzinho que aponta nessa direção, certo? Por que eu estou definindo esse vetor? Porque da mesma forma que o produto vetorial desse vetor aqui, tangente, com esse vetor normal, vai dar esse vetor aqui, nós sabemos que se eu pegar então o produto vetorial desse vetor K aqui com esse vetor T, olha só, esse vetor aqui forma 90 graus com esse. Se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores aqui, no caso do T para o K, lembra lá da regra da mão direita, hein? Fazendo o produto vetorial de T para K, eu vou ter exatamente esse vetor aqui, olha só, o produto vetorial do vetor T com o vetor K vai dar um vetor que é ortogonal a esses dois aqui. O único vetor que sobra é esse vetorzinho aqui, correto? É o vetor normal. Então eu tenho aqui o vetor tangente que é conhecido, nós já sabemos calcular ele, é a derivada da curva, não é isso? Produto vetorial com o vetor K, eu tenho o vetor normal, certo? E é isso que está sendo feito aqui, olha só. O vetor N vai ser o que? O produto vetorial do vetor tangente com o vetor K. O que é o vetor tangente? Nós já vimos, né? É a derivada da curva, certo? A derivada
da componente x mais a derivada da componente y, produto vetorial com o vetorzinho k. Calculando esse produto vetorial aqui, o que nós vamos ter é esse vetor aqui. Gente, então vamos fazer um exemplo aqui, resolver. Esse exemplo aqui está no livro, tá? Opa, destacar aqui esse. Então, é esse que está resolvido aqui. Eu vou resolver ele com vocês, eu vou explicar. Porque isso daqui tem sobre uma circunferência. Alguém me pediu aí também, falou que estava com dificuldade de fazer a parametrização de uma circunferência. Então, eu já vou explicar como que faz isso daqui para vocês, tá? Mas a parte de parametrização nós já vimos lá nas aulas anteriores, se eu não me engano, na aula 15 ou 16, tem uma conferida lá. Então o problema é o seguinte, encontre o fluxo, né, de f, do campo vetorial f, tá? X menos y na direção i mais x na direção j, através da circunferência, x² mais y² igual a 1. Tá? Então a circunferência está no plano, xy, certo? E aí eu tenho um campo vetorial que está passando essa circunferência. Então, circunferência de raio 1, circunferência está na origem, tá? Então eu tenho esse campo vetorial aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico disso daqui. Então tá aqui, ó. Esse daqui é a representação gráfica. Então nós temos a circunferência aqui, está marcada aqui em amarelo, e nós temos o campo vetorial aqui, olha só, que é aquele x menos y na direção i mais x na direção j. Então a gente vê aqui esse campo vetorial. Vocês percebem que os vetores, à medida que vai se afastando da origem, vai aumentando, certo? Ou seja, a intensidade deles está aumentando, a magnitude, e à medida que se aproxima da origem, os vetores estão diminuindo, certo? Então, mas notem aqui, olha só, aqui vamos imaginar que isso daqui é um fluido, tá? A gente olhar um campo vetorial e pensar num fluido, a gente consegue visualizar melhor e entender um pouco dessa dinâmica aqui. Então pensa que isso daqui é um fluido, e ele está escoando aqui, certo? Aparentemente ele está circulando, né? Está fazendo uma circulação aqui em volta da circunferência. Só que a gente percebe, ó, que existe alguns vetores aqui que estão atravessando essa circunferência, certo? Olha lá, ele vai escoando aqui e passa aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho um fluxo de campo vetorial através dessa circunferência aqui. E é isso que nós queremos calcular. Qual que é o fluxo desse campo vetorial através dessa circunferência? Então, pessoal, se eu calcular, se eu quero o fluxo através da circunferência, eu vou pegar aqui, ó, um vetorzinho normal. Se eu quiser saber qual que é a circulação desse fluido em torno dessa circunferência aqui, eu pegaria o vetor tangente, tá? Então, como eu quero saber fluxo, eu vou pegar o vetor normal. Vamos fazer isso? Então, vamos lá, vou resolver com vocês agora aqui. Vou escrever junto aqui com vocês para ver se fica um pouco mais clara essa resolução, tá certo? Então, vamos lá, o nosso campo vetorial f dado é o seguinte, é x menos y na direção i, certo? Vou colocar assim, mais x na direção j. É isso aqui. Sobre a circunferência, x² mais y² igual a 1. É isso? Então, o fluxo vai ser o quê? A integral sobre a circunferência do campo vetorial f, produto escalar com o vetor normal n, não é isso? ds. Certo? Isso daqui que é a integral de fluxo que nós acabamos de ver, certo? Então vamos lá, vamos separar isso daqui então. Então, primeira coisa, nós precisamos definir as componentes do vetor, né, para ficar igual à nossa definição. Então aqui, a primeira componente desse vetor aqui é o m, é o termo m. E a segunda componente aqui é o n, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar a curva R de t. Então como que nós vamos fazer essa curva aqui? A curva é a minha circunferência, tá certo? Essa aqui é a curva R de t. Como que nós vamos fazer? Nós vamos parametrizar x
é igual cosseno de t, pode ser θ, tá bom? E y é igual a seno de t. Olha lá, parametrização que nós já conhecemos, não é isso? Então a nossa curva R de t na forma vetorial vai ser a componente x, cosseno de t, na direção y, não é isso? Mais a componente y, que é seno de t na direção j. Ficou claro aqui, pessoal, para todos? A parametrização da curva? Então essa é a curva parametrizada, tá certo? Então nossa curva, né, parametrizada já está definida aqui, tá? Então essa é a circunferência na forma paramétrica. Agora nós temos que escrever f também no parâmetro t, correto? X e y nós já temos no parâmetro t. O vetor f vai ser o que? X menos y. X menos y vai ser, o x é cosseno, menos y seno de t, não é isso? E aqui eu tenho x, que é igual a cosseno de t. Essa é a parametrização aqui para o vetor. Então, o nosso vetor f, né, o campo vetorial, vai ser x menos y, cosseno menos seno, cosseno de t menos seno de t, na direção y, mais x na direção j. O x é cosseno de t, na direção j. Certo? Então temos aqui o campo vetorial na forma paramétrica e a curva também na forma paramétrica, certo? Então voltando aqui para o nosso material, tá? Então a integral do fluxo, a integral de fluxo vai ser a integral de f, produto escalar com vetor normal. Isso daqui eu já desenvolvi com vocês, já demonstrei, não foi? Vai ser o que? A integral de m, do componente m, vezes a derivada de y, menos n vezes a derivada de x. Correto? Simplificando tudo isso daqui, nós temos isso aqui, olha só. Então, basta agora eu calcular a derivada de y e a derivada de n, e a derivada de x aqui, tá certo? Então, vamos fazer essas derivadas agora? Então, vamos lá. Eu peguei aqui mais papel com mais espaço. Vamos fazer agora, então, a derivada de y. Se y é seno de t, então a derivada de y vai ser a derivada do seno, cosseno de t. Se x é igual a cosseno de t, então a derivada de x, a derivada do cosseno é menos seno de t. Correto aqui? Vamos lá. Então a nossa integral vai ser, o campo vai ser m vezes a derivada de y menos n vezes a derivada de x, correto? Sobre a região. Então eu vou ter aqui uma integral de m. Quem que é o nosso m? M nós já definimos aqui em cima, olha só. X menos y. Parametrizando aqui, cosseno menos seno. Então vamos voltar aqui. Cosseno de t menos seno de t. Vezes dy aqui. Quem que é dy? Cosseno de t. Tudo isso aqui menos n. Quem que é a componente n do vetor?
cosseno de t vezes dx. Quem que é dx? Menos seno de t. Vou colocar aqui. Menos seno de t. dt. É isso? Nosso parâmetro t. Qual que é o intervalo de integração? Não é sobre toda a circunferência? De 0 até 2π. Desenvolvendo tudo isso daqui. Integral de 0 até 2π. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Cosseno vezes seno, menos cosseno vezes seno. Menos cosseno vezes seno, menos seno dá mais cosseno vezes seno, dt. Menos cosseno vezes seno, menos cosseno vezes mais cosseno vezes seno, isso daqui dá zero, não é isso? Isso daqui só é o integral de 0 até 2π de cosseno ao quadrado de t dt, não é isso? A integral do cosseno ao quadrado é simples de resolver, isso daqui faz parte lá de cálculo 1. Então vamos resolver essa integral aqui. Isso daqui vai dar t sobre 2 mais seno de 2t dividido por 4. É isso? Intervalo de 0 até 2π. Resolvendo esse intervalo aqui, eu tenho que o resultado é igual a π. Então está feita aqui a nossa integral. Então o fluxo desse campo vetorial dado aqui, parametrizado através dessa circunferência aqui, a circunferência de raio 1, é igual a π. Ou seja, a quantidade de, se fosse um fluido, né, a quantidade de fluido ali, o fluxo de fluido que o fluido está entrando, né, a taxa com que o fluido está entrando sobre toda aquela circunferência é igual a π, ou 3,14, certo? Então, pessoal, a gente estou falando de fluido aqui para ficar mais fácil, mas isso daqui também pode ser campo magnético, campo elétrico, né, que tem cálculo de fluxo, dos campos entrando, que são regidos por campos vetoriais, campos de força, se for em estrutura, campos de deformações, de tensões, tá? Então, existem várias aplicações, mas o conceito matemático é o mesmo, tá? Então, espero que tenham entendido principalmente a parte da parametrização aqui. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Quem tem acesso ao livro, quem conseguiu pegar o livro aí, ou tem ele, conseguiu online, aí tem essa mesma solução aqui no livro, tá? Então tá bem explicado aqui também o mesmo resultado que nós encontramos aqui, tá certo? Então, dê uma olhada, vejam novamente essa aula. Então nós temos mais uma aula a ser feita, tá? Que eu vou falar daí de teorema agora, teorema da divergência e teorema de Green. Então, que é a continuação disso daqui. Então é importante que vocês entendam bem essa aula, para que consigam acompanhar a próxima, tá certo? Então, por hoje é só. Tenham uma boa aula e bons estudos a todos.